Olá, alunos do sexto ano. Vamos aí para mais uma aula de geografia, né? Agora eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 216 e nós vamos trabalhar aí extrativismo e pecuária, tá? São duas atividades econômicas onde nós temos como pano de fundo aí a região mais voltada para a região mais agrária, né? Para mais para o campo, tá? Então o que diz aí, ó? Que a transformação na paisagem e as atividades produtivas. Então, basicamente nós já falei isso para vocês algumas vezes, né? Que tudo que nós temos, tudo que nos cerca, todos os objetos que a gente olha, de uma certa forma, eles vieram direto da natureza. Um dia eles foram matéria-prima. O que é matéria-prima, gente? A matéria primeira. Por exemplo, o que é uma matéria-prima de uma mesa, por exemplo? A matéria-prima da mesa é uma árvore. Você vai lá, explora a árvore, tira determinada parte da árvore, né? Do tronco da árvore, e dali você vai começar a beneficiar até chegar ao ponto da gente ter uma mesa. Mas a matéria-prima está lá na natureza. Então, tudo que está nos cercando, tudo que está em nossa volta, de uma certa forma, ele veio da natureza. Então vamos ver as atividades produtivas. Basicamente, quando se fala de campo ou de natureza, nós vamos ter essas duas atividades. Nós vamos ter o extrativismo e a agropecuária. Então, o que seria o extrativismo, gente? O extrativismo é você extrair produtos para vender, para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, da natureza. O que seria o extrativismo? Por exemplo, tem o extrativismo vegetal, que é o que? É você explorar as florestas com madeira, com fruto, com semente, com folha, com palha. Tem o extrativismo mineral, que é você explorar os minérios, ouro, ferro, alumínio e por aí vai. Tem o extrativismo animal, né, que é a questão de você, por exemplo, da pesca, por exemplo. E por aí nós vamos tendo aí vários tipos de extrativismo. A agropecuária é a junção de duas atividades também do campo, que é o quê? A criação de animais e o cultivo de plantas. Nós temos aí a junção de quê? Da chamada agropecuária, é a junção das duas atividades de agricultura e pecuária. A agricultura, o cultivo de plantas, né? O cultivo de feijão, de arroz, de milho, de mandioca, de coco, de caju, de banana, de melancia, e etc. E também a criação e no caso da pecuária, é a criação de animais, do bode, da vaca, do cavalo, e aí por aí vai, de criação de animais, tá? Então essas duas atividades nós chamamos de agropecuária. Então o extrativismo é você ir lá tirar da natureza. Aí nós temos o que? Extrativismo vegetal, extrativismo mineral, extrativismo animal. Agropecuária, nós temos o que? O cultivo de plantas e a criação de animais. Então basicamente se resume a essas duas atividades, tá? No campo, as atividades produtivas. E elas, consequentemente, elas vão transformando a paisagem. Você lembra que paisagem, nós falávamos lá, tem no início dos nossos trabalhos, paisagem é exatamente tudo aqui, é o conjunto dos elementos. É o conjunto dos elementos, tanto faz ser ele modificado pelo homem ou só da natureza, que a nossa visão consegue alcançar de um determinado lugar. Isso é paisagem. Então essas atividades, por sua vez, elas vão transformando a paisagem. O que diz aí? Diz assim, os seres humanos relacionam-se com a natureza
transformando-a para obter o que é necessário para a sua sobrevivência. Pessoal, quando se fala em natureza, nós estamos falando de algo que é digamos assim, fundamental, ou seja, que é o principal meio que nós sobrevivemos da exploração da natureza, da transformação da natureza. Então é algo essencial para a nossa própria sobrevivência. Então o ser humano, ele desde aí dos primeiros tempos, que ele vem se utilizando da natureza, ele se utiliza da natureza para a sua própria sobrevivência. Aí nós temos o que? Eles vêm transformam a natureza através de técnica, né? Desenvolvendo técnicas para auxiliar na sua própria sobrevivência. Chamamos de trabalho também. Aí vem a questão do trabalho. O que é o trabalho? Nós temos as técnicas, que é a forma como a gente modifica essa natureza. Ou seja, é a forma como a gente interage com a natureza para a nossa própria sobrevivência. Chama-se técnica. E chama-se trabalho a atividade humana que tem como por objetivo transformar a natureza para determinado fim. Ou seja, uma finalidade, geralmente a finalidade de sobrevivência. Dentro dessa natureza nós temos o que? Os chamados recursos naturais. Que são o que? Os recursos naturais são aqueles recursos que a própria natureza nos dá. Ou seja, um carro é um recurso natural? Não, ele é um recurso que ele já tem matéria-prima, ele foi retirado tudo ali da natureza, mas ele não é um recurso natural. O recurso natural é o quê? Uma água, madeira, o próprio solo para se cultivar. Então esses são os recursos naturais. Aí nós temos, dos recursos naturais, é por isso que a gente tem que ter a questão muito sempre à frente, a exploração da natureza de modo sustentável. Por quê? Porque na natureza nós vamos ter dois tipos de recursos naturais. Nós vamos ter os tipos de recursos naturais renováveis e os não renováveis. Qual a diferença, gente? Quando você, por exemplo, se você vai explorar uma floresta para tirar madeira e você não destrói a floresta, mas pelo contrário, você tira aquelas árvores mais velhas, que já tem um certo tempo de vida, na verdade você está ajudando a floresta a se renovar, diferente da queimada. A madeira é um recurso renovável, por quê? Quando você corta uma árvore de forma correta e não destruir a floresta, você vai lá, tira uma árvore determinada para você obter a madeira. Ali o que acontece? Vai nascer outra árvore no lugar dela? Vai. Aquela árvore vai ser substituída. Então é um recurso renovável. E os recursos não renováveis são os minerais, tá? Aí a gente pode ver o ferro, o ouro, o próprio petróleo, tá? Que é a principal fonte de energia que nós utilizamos atualmente, né, para movimentar o mundo, os carros, aviões, tudo isso precisa de petróleo para movimentar. Só que o petróleo, o ser humano já sabe mais ou menos a quantidade que ele tem na Terra. E o petróleo não vai renovando na natureza. Cada barril de petróleo que é retirado da natureza, ele não retorna, ou ele não vai lá novamente ser substituído por outro. A natureza não produz mais petróleo. Tem uma determinada quantidade de petróleo no planeta e ele não vai mais, acabando esse que tem, não vai mais ter outro. Então isso é os recursos naturais não renováveis, tá? Aí nós temos o que? Além disso, não há como prever se os recursos não renováveis serão repostos na natureza, porque não é possível saber se as condições naturais, ou seja, imaginar, o petróleo ele
ele é o que? Ele é uma matéria orgânica, é o chamado combustível fóssil. O que acontecia? No início da Terra, a Terra tinha muitos terremotos, muitos maremotos, então a Terra era bastante instável. De repente, o que acontecia? Era soterrada uma floresta inteira por um grande terremoto. E aquelas árvores ficaram soterradas. Milhões e milhões e milhões de anos, com o processo de químico que aconteceu no interior da Terra, foi se formando o petróleo que a gente conhece hoje. Mas isso foi milhões e milhões de anos. Então, se a gente acabar o petróleo que tem hoje, não vai ter petróleo, não vai ter mais como ter outra natureza. Ou, se tiver, é daqui a milhões e milhões de anos para frente. Então essa é a grande diferença. Os recursos naturais renováveis, aqueles recursos que você usa, mas eles renovam na natureza, como o exemplo que eu dei, uma árvore que você tira, você planta outra, ela vai renovar. Os não renováveis são aqueles que não são substituídos quando você explora a natureza. Aí nós temos aí como a gente já falou, pessoal, extrativismo é a atividade de explorar os recursos naturais. É a atividade que explora os recursos naturais lá na natureza mesmo, tá? A natureza produziu e o homem vai lá e explora. Aí nós temos o que? Extrativismo vegetal e animal. Então nós temos o que aí, ó? A exploração de quê? Dos vegetais, da madeira, da folha, da palha, da casca, da semente, da raiz. Tudo isso aí é exploração vegetal. Exploração animal, apesar de ser proibido, mas nós vamos colocar em alguns pontos: a caça, a pesca, a coleta do caranguejo. Tem até no livro de vocês aí duas pessoas, a foto de duas pessoas retirando caranguejo, né, do mangue, chamados catadores do caranguejo. Então isso tudo aí são os extrativismo animal e vegetal. Aí nós temos também o extrativismo mineral, que são o quê? São extrativistas que vai explorar minerais. Quais são esses minerais, gente? Ó, minerais são substâncias naturais que compõem as rochas. Segundo suas propriedades físicas e químicas, são classificadas em metálicos, como ouro, ferro, manganês e cobre, e não metálicos, como quartzo, calcário e diamante. Então, os minerais são essas substâncias que você encontra no solo ou no subsolo, que são exploradas. Aí, como exemplo, o mineral que a gente mais usa é o ferro, né? Você vê que tem praticamente o ferro, ele é utilizado para todas as atividades que o ser humano vai fazer. Geralmente se utiliza ferro. Nós temos o que aí também, diante de tudo isso, tem a questão dos impactos ambientais, principalmente da atividade mineradora, ou seja, porque você vai mexer na terra, e ali, além de você, quando você vai revirar a terra para fazer a exploração mineral, você causa tanto impacto na floresta, na mata, na vegetação, como no solo. Então, além, lógico, dos resquícios, ou seja, das sobras de lama, de muitos outros metais que não tem muito valor comercial, que são descartados. Então, causa-se um grande impacto ambiental. Vocês lembram daquela questão daquela barragem que rompeu, em Minas Gerais? Eu me recordo agora, Mariana, o nome da cidade. Então, que mataram muitas pessoas. Então, pessoal, Mariana, e tem outra cidade que eu não lembro não. Foram duas cidades de Minas Gerais que tiveram rompimento. Brumadinho, o nome da cidade. Mariana e Brumadinho.
São essas duas cidades que sofreram aí. Vocês devem ter visto na televisão. Se não viram, tenham a curiosidade aí de procurar aí no YouTube, né, na internet, que vocês vão ver o rompimento das barragens. Não eram barragens de água, era barragem de dejetos, né, de material com a devida exploração do minério de ferro, ia se acumulando, tá? E eles iam depositando, tipo essas barragens que a gente usa para colocar água, eles utilizam para colocar esse resto de material que não tem valor comercial. Então essas duas cidades nós temos como exemplo. Tá bom, pessoal? Olha, a gente vai colocar duas aulas para vocês e no final da segunda aula de hoje a gente põe uma atividade para vocês fazerem. Tá bom? Até a próxima aula, bons estudos.